J. Moreno, capítulo 1. Um romance fúnebre em duas palavras. O herói é um rapaz como ele for. Isto vai assim a modo de coisa interessante. Livro das canseiras universitárias e farto de combinar e de ruminar com a engrilada mestria leis de uma legislação râncida e sediça. J. Moreno busca recuperar em Espanha os redanhos derretidos nas momentosas esburgações da inteligência. Viaja com o pretexto plausível e nada pedantesco de recriar o espírito nesse vasto museu de antiguidades, integrando-se ao mesmo tempo à vida que lá se saboreia, tão livre, tão cavalheirosa, em tudo tão diferente desta vida monótona que arrastamos nós, outros pobres diabos de portugueses. Aos sábios deixa o cuidado de revolverem o pó de séculos e as ossadas dispersas das nacionalidades extintas na ímpar fadiga de interpretar nas lápides, no soco dos pedestais, na frontaria dos decrépitos edifícios, nos púrfidos e nos bronzes trocados, os quase apagados hieroglíficos. Por si, o epicurista antevê a miragem de menos custoso acesso, onde o mel jorra em cachoeiras e anda a rodos o amor. Não lhe levou bem a viagem o previdente pai, cioso da sua prosperidade e interessado como estava em fazê-lo proprietário de uma cadeira em São Bento, e seu colega nas facetas competências parlamentares. Os eleitores, tomados de simpatia pelo novato bacharel e cientes de que desabrochava nele fruto para muitas esperanças, ralharam impertinentes a princípio, mas tiveram de contemporizar, vencidos das razões, sem réplica que lhes foram apresentadas. A compleição de J. Moreno, sobremaneira ofendida pelas diurnas tarefas de escola, requeria acima de tudo descanso e distrações, para que tão de golpe se abalançasse às complicadas brafundas da política e da mofina política da nossa terra, que mais é. Aceitando com precipitação o mandato que queriam confiar-lhe, não só ia lesar sua saúde e créditos, senão também e principalmente os interesses dos seus internos amigos. Porquanto, postando-se na brecha antes de estarem amadurecidas e bem sazonadas as ideias que apenas lhe vedavam, tinha por sem dúvida que vacilaria em toda a escaramuça que acaso provocasse. Assim, devendo por algum tempo entregar-se a um pleno e suave repouso de intelecto para dar aso, para que mais e melhor se arraigassem as sementes de boa medra, que com tanto trabalho andarem encelerando, pretendia e levaria gosto que, dando por forro de tão pesado quanto glorioso cativeiro, lhe permitissem que se fosse à aventura de viagem até que, criado bojo para lidar na corrente dos negócios, pudesse pôr suas aptidões e seus serviços à mercê de gentes não menos inteiras que dedicadas. Formulado por este teor o requerimento, já se verá como seria o despacho. J. Moreno sabia um pouco de viagens. A propósito, tinha lido a esmo, desde o viajante científico mais remoto até ao moderno e imaginoso folhetinista. Heródoto, Anacársia e sem nomes em cima destes, se os não conhecia como as próprias mãos, conhecia-os pelo menos dos catálogos das livrarias. Sabia um pouco de viagens, não há que duvidar. Contudo, não se afastava sequer uma linha do sistema negligente que, para si, traçara. Vá quem quiser bater à porta das cidades monumentais carregado de bibliotecas e utensílios acomodados às escavações de ruínas. Espreite os edifícios por dentro e por fora. Observe, estude, apalpe, reúne pecúlio de anedotas pícaras e invente as que o gosto aconselhar. Cada um consoante as proporções e a índole do volume que traz incubado, que no entretanto lépido como uma cotovia em manhã de rosas, lá vai o meu J. Moreno por Cádiz dentro. A Espanha é um país da sua predileção. O porquê não o saberá dizer. Cuida que vai meter pé no empório da luz. Vê engrandecida e romantizada pela história. O sangue do agareno ardente ainda corria nas veias azuis das flexíveis manolas. Das manolas cuja volubilidade floresce no trajo aéreo em que se arreiam. O traje, como o estilo, revela a índole de cada ser. Sob a diabólica mantilha, volitante e inquieta, há de alvoroçar-se por força um peito temperado e calcinador influxo das sensações frenéticas. As vestes curtas, pelo joelho, são como as asas vaporosas de uma borboleta. E não se negará este caráter de borboleta a essas poéticas criaturas.
A perna fina, torneada e lesta, semivelada pela malha rara, ou antes pela rede da pérfida meia, tende a dobrar os carnais apetites, aumentando o lustre da epiderme rosada e transparente. Nisso está o capricho da mulher coquete. Mas, bem como muitas vezes em recedente alfombra se esconde venenosa serpente, também se revolverdes as pregas daquela meia que vos perturba, lá encontrareis sem dúvida aguçado punhal. E tomai conta que é ele tão pronto em punir um insolente como são prontos os lábios, tisnados pelo cigarro e pelo vinho, em despedir um beijo de amor espanhol. Nesse notável conjunto reconhece-se a Manola. As Manolas, aí está a magia que o arrasta. Sem embargo, demorava-se pelas bibliotecas, o que por lá fazia, não sei eu. Todavia, apostar a 100 contra 1 em como de certo não pensava em tirar esferas de caos como praticou o arquiteto supremo e como as tiram da cabeça vários mancebos de desarrazão nossos conhecidos. Nem tampouco pensava em fazer que, de um sopro animador, se erguesse do lixo as raças que nele se embortalharam. Em ler nas abóbadas dos templos, na arquitetura dos palácios, na estrutura das fortalezas, no alinhamento das ruas, em ler no livro colossal descrito em caracteres de mármore e de granito, assim como quem lê na popular cartilha do Senhor Padre Inácio, que é obra de tanta substância de chorume com pequena num modesto formato. É certo, porém, que ao passar no Escorial ponha-se um exemplo, podia, como Quiné, atribuir aquela sombria arquitetura ao nada menos sombrio caráter de Filipe II. E desta forma fazer crer que lera na pedra isto que, de há muito, anda nos livros. Não o levava para aí a vocação. Pouco curava de arquiteturas e de suas classificações. Ou fossem jónicas ou coríntias desta ou daquela era, contanto que se harmonizassem com o sentido do belo que, mais ou menos desenvolvido, não falta em nenhum homem bem organizado nelas se absorvia, não investigador, mas curioso e amante. O mesmo a respeito das mulheres e do vinho. Eram elas gentis? Davam com os lábios vermelhos abertos, úmidos, beijos pecadores, capazes de condensar num só indivíduo toda a luxúria dispersa num convento? Era o vinho perfumado e saboroso? Que importa então que lhes chamassem Málaga ou Xerez? Não tinha gozado. E aliava-o a falsa ideia de prazeres, de delírios e de aventuras. Quem buscar aventuras vá ao país de Cervantes. Mas é de razão que se diga neste ponto que J. Moreno tudo pautava pela prudência e a acisada cautela. Não era, contudo, sem fervuras de sangue que vestia o dormant azul ferrete, com seus passamanas e cordões profusos, metia no curvo bolso a navalha sevilhana, enroscava à cintura a farra encarnada e punha na cabeça o chapéu espanhol para, ao cair do lusco-fusco, ir a qualquer afamada taverna fazer ablações piedosas às divindades das loucuras no meio de muchachos bailadores e de provocantes muchachas ao som plangente das chicadilhas lascivas e das tríbulas castanhuelas, do tinir dos copos, das juras e das pragas enérgicas. Adorável esse traje, as boêmias do amor tremiam nos braços enrubescidas pelo desejo. Por outro lado, nos teatros, no círculo, nas tertúlias, nos bailes, onde quer que J. Moreno mostrava a gentileza da sua nobre presença, não faltavam olhares furtivos, nem meneios dengues da parte das condessas e das senhoritas do topo. Muito guapo, dizia uma facilmente impressionada de vê-lo. E muito fino, acrescentava outra, embevecida nas doces palavras que ele lhe dissera baixinho. As descargas magnéticas começavam. Nas cabeças tremuluziam os enfeites, e envergonhados nos colos brancos ondeavam os fios de pérolas ao roçar veloz dos leques faladores. Excedeu Lovelace, e, atravessando a Andaluzia, caminhava com o vagar de quem muito lhe pesa desprender-se do palco das suas ovações. O primeiro proscrito não deixara com maior saudade o paraíso. Cheio de recordações gloriosas e afetivas, que em letra redonda dariam matéria para um volume de 800 páginas com o retrato do autor, dedicatório a uma celebridade da época, que usa do democrático tu com os amigos e não sei que mais, dirigiu-se por Toledo a Madrid com intenção de penetrar em Galiza e descer pelo norte sobre Portugal. Saímos-lhe pela frente em Lugo, que é esta a arena do espetáculo. Em tendo reparado os estragos da viagem, parte J. Moreno em demanda da amabilíssima família Franco e Puente. Em Madrid estreitara amigáveis relações com Dom Jacobo de Puente, cavalheiro de primeira hierarquia castelhana, que, em virtude de avantajado ministério, qual era o que professava,
se mantinha provisoriamente arredio dos seus. E tão boas foram as relações que, ao tempo de jornadear o mancebo da Galiza, lhes fez oferta Dom Jacobo de uma gentil carta de cordial apresentação com aquele charlatanismo paliciano que não pouco extrema a sua raça. Era para sua mulher a carta. Ora, era de saber que o cavalheiro tinha uma filha e que esta donzela nada menos era que a preciosa pérola de Lugo. Temos, pois, reunido os elementos para o nosso romance. O ponto está em fazer intervir os maldosos adejos do vendado. J. Moreno é recebido pelas damas com a galanteria ruidosa com que nas salas recebe em Espanha um forasteiro do seu tomo. Petra, chamava-se Petra, a donzela, por cartas do pai estava em prevenção familiarizada com o feliz viajante. Todavia não o fitou sem embaraço. Aquele idioma do mancebo, aquela simplicidade de traje e maneiras, aquela esquisita delicadeza, aquele caráter de filho de um povo, isto mesmo que com pouco se atesta um espírito feminino, já de si tão cheio de quimeras esplêndidas, abismou a ingênua menina numa confusão de ondeantes imaginações. J. Moreno não foi mais forte. E, para encurtar razões, poderíamos inspirar-nos nos termos gastos da circulação em que começam os ordinários bilhetes de amor campesino ou de meia tigela. Vite e amei-te. Viram-se e amaram-se. Aí está a verdade nua e crua. Sem o luxo das lampejantes frases do ritual que apenas serão de primor para enfeitar ficções e aplanar feiosas gibosidades. Ao terceiro dia já Petra considerava J. Moreno como de casa. Não dava pelas horas em que, devaneada, com o corpo ligeiro, todo quebrado sobre o ombro do mancebo, com ele vagamundeava por sóis e estrelas, chilreando na arrebatadora melodia daquela língua que, vibrada por mulher nova e linda, é mais que música de arcanjos. A serpente voluptuosa dos ardidos sentimentos, insinuando-se branda, prendia-os então nas elásticas roscas e ia-nos apertando, apertando docemente, até que, olhados, mudos, um em frente do outro, quase sufocavam de gozo. Vazava-se-lhes no cheio, em estes de vida, o licor fatal que produz a embriaguez dos sentidos, o desfalecimento mórbido do coração, o delíquio dos insanos amores. Uma fusão moral. J. Moreno desapareceu na risonha imagem de Petra. Petra unificou-se em espírito com o seu loução cabalheiro. Era para notar-se o orgulho de desafio com que o mancebo a distinguia nos passeios, entre milhares de apetitosas formosuras. Esbelta, bem torneada, fresca como uma açucena, leve e travessa como uma fantasia airosa, Petra irradiava luz, animação e júbilos em torno de si. Ninguém melhor do que ela, nem com mais subtileza de Adonner, rojava a seda abundante do vestido ou se envolvia na estufa transparente do seu pequeno saio. Ninguém com mais primor levava os dedos pelas teclas de um piano ou entoava com mais vibrante e magoada voz alguma canção do seu querido Trueba. Se, porém, num sentimento agudo de tristeza, falava de olhos baixos, rubra a face, em burburinho manso e lamentável, como arrulho de amorosas pombas, da estreiteza de cena a que as egoístas sociedades se apraziam de condenar a mulher, não sei, eu não sei como não fremiam os astros em uníssono na aclamação. Cada sílaba era uma nota perdida da infinita harmonia que, ferindo a um tempo no ouvido e no coração, lançava J. Moreno em torporoso desmaio. Uma camélia purpurina e fresca, com seus lábios precisamente moldados pelo quilate da tentação, constituía o adereço predileto da negrejante coma de Petra. Simples adereço. Mas aquela cabeça erguia-se acima de outras, luzentes de pedraria, como a cabeça de uma rainha num cortejo de vassalas. Calça a atrevida filáusia da ignorância. Calce e não deturpe o que não conhece. Cesse de falar de Galiza e dos galegos como ler de desdém. Galega. Como à força de estuprado na boca da vil canalha, nos parece grosseiro aquele nome adorável. Em luxo de mulherio, far-me-ei campeão da ideia. É Galiza a única temível competidora da vitoriada Andaluzia. Não é a asserção gratuita. Anda aí patente em obras de bojo e crédito. Voto até que a Galiza se avantaja. Se além para o sul ferve e ondeia mais requebro, mais chalero e mais denguice, para o norte há mais magnificência de contornos acabados, frescura, colorido, riquezas de carnura e decididas aptidões para atingir a maternidade.
Já meus pecados me levaram a esses jardins boreais, e por mim, confesso, compungido, que por lá deixei feita frangalhos esta coisa moralmente insignificante que chamam coração. Vamos, porém, adiante com o recado. Passaram 7 meses. J. Moreno esquecera-se de si, da pátria e dos penates. Vivia em Petra, que não se estranha a dicção. Há destas vidas assim. Senão quando, como um corisco, chega uma carta de seu pai, lacónica, fria e cortante, qual severo remoque de professor, quebrou-lhe as ilusões e lhe recordou que, acima de sumarentos manjares do gozo individual, assenta o dever. Era mister partir. Mas Petra, partir sem gostar as primícias inefáveis de seus queridos arrobados amores, partir sem que uma só vez, em solitário retiro, salvo dos repelões insofridos das impertinentes, lhe fosse dado vazar no peito dela e muito que no seu tinha, e dilatar insano a fervura das áureas quimeras que lá lhe revolteava, falecia-lhe a coragem. Petra, por que não hás de consentir? Em voz de moribundo suplicava o mancebo. Era de joelhos que suplicava. Titubeou a menina pálida de desânimo. Recebê-lo no seu quarto, só, com um amante? Perigo imenso. Ele insistiu. A princípio brando e com ardimento. Ele insistiu. A princípio brando. E com ardimento, pois, já pondo razões em campos, já queixumes, já sarcasmos, até que, redados os embaraços, com encantadoras promessas, se aprazou a entrevista para a meia-noite. Estrugia a voz clangorosa do sereno, apregoando essa hora de bruxedos e infernais sinédrios. E já, cozido com a sombra, passava um vulto ao longo da casa de Dom Jacobo de Puente, em cujo mirador se desenhava uma forma branca, vaporosa, como subtil nevoeiro fantasticamente condensado. Petra, Moreno? Foram vozes perdidas no ciciar do vento. No abrir de olhos estava J. Moreno no mirador. Dá-nos asas o afeto. Petra pôs os dedos nos lábios a impor silêncio e fez-lhe sinal de a seguir de mansinho. Oh, que palpitar de corações, que estremecer de receios, que melífluos arrulhos de pombas meigas. Estamos na câmara da donzela. Não sei que estranha narcotizada atmosfera se aura aqui. De onde vem este singular perfume que entibia e tão docemente paralisa os movimentos? A câmara, o desalinho da câmara de uma mulher moça e galante, espara certos olorosos eflúvios que aboboram. A confusão das fitas e das rendas sobre uns móveis, as cristalinas redomas das essências, os colares partidos, os pentes com escamas de carbúnculos, 1000 pequenos cofres com seus gentis embutidos, as flores artificiais na mesa do tocador. Aqui umas luvas amarrotadas, mas frescas e cheirosas. Acolá um algum, além um ramalhete ressequido sobre o livro de versos. No açafatinho ao pé da janela, a Holanda dos bordados, inúmeras etéreas insignificâncias, mostrando nesse adorável caos como que um segredo de combinações simpáticas que não se define, que se não diz. A cortina de seda escarlata, ao de leve franzida, expõe em doce penumbra lá dentro, na alcova, o virginal leito da espanhola. Petra, Petra! Balbuciou J. Moreno, abafado de comoção e estreitando-a nos braços. Ela, gelada e lívida, parecia destituída do entendimento e de vontade e força para soltar um queixume ou fazer uma recriminação. De braços pendentes, velada a vista e trança desatada, deixa-se conduzir, entorpecida, morta, acusando a existência apenas nas ardentes lágrimas com que envenena os lábios do amante. Petra, continua ele com penosa respiração, ressentando-a sobre o leito, que alma é tua que se não expande aqui com a minha nesta alegria que me endoidece? Petra, fala, ama-me. Abrasa-te neste fogo que me carboniza e morre na delícia que me mata. As faces da donzela purpuriavam-se. Passara a 5. O coração, em sacudidos extremações, reclamava mais ampla liberdade. Fiz mal, diz ela com doçura triste. Só agora conheço até que ponto levei a interdição de te receber nesta alcova à hora em que a embriaguez se baloiça nas auras tépidas, em que os misteriosos espíritos entre as flores murmuram harmonias que nós sentimos, que só nós compreendemos, mas que nos entontecem. Fiz mal. Este cheiro dos lírios, do meu alegrete, este cheiro não sei que mormidez me comunica. Tenho medo de mim.
Moreno, salva-me. Vai-te. Adoro-te. Que loucura. Eu não devia aceder. Não pude dizer-te que não viesses. Agora diz o que me queres tu, que me tornaste mais submissa do que uma escrava. Que te quero. Que posso querer, minha vida, senão isto, fartar-me de ver-te esmorecer no teu regaço? Que posso querer, senão zombar da eternidade em êxtase a teus pés? E avar, escondê-los em meu peito como um tesouro que me custasse sangue, remorso e honra. Vamos, Moreno, tranquiliza-te. Marquemos trégua às frases sonoras, embora sejam pintura exata de um sentimento enérgico. Há momentos que decidem de destinos para que se desbaratem. Frieza, frieza. Queres porventura que eu diga à paixão vigorosa e temerária que se muder como calcula a razão? Não sabes que fiz das minhas esperanças uma esperança só, das minhas ambições de glória uma só glória, que tudo me encarnei num desejo único? Sê tu minha, que eu desprezarei o resto. Se me traísses, arrancaria os olhos para não tornar a ver-te. Se morresses, dava a alma ao inferno, porque morreria desesperado. E queres tu que o doente em febre não tenha sede? Frieza, Petra, e tem-la tu? Oh, moreno! Ressoou um beijo. Os rostos afoguearam-se. Vou deixar-te. Chama-me longe daqui imperiosas necessidades. Desprezaras eu, todavia, sem a certeza de que vou enobrecer o teu esposo. Não me dói partir. Doía-me na alma não levar um penhor que me assegurasse da tua posse. Para o implorar é que vim ter contigo. Amas-me, Petra? Não o sabes tu? E se eu tardar um ano, esperarei. Se tardar 2 anos, esperarei. Se não vier nunca, se os meus passos guiarem ao cemitério, esperarei ainda. Juras? Pela Virgem. És minha. Tua, tua. Estava de joelhos J. Moreno e tinha os lindos pés da espanhola nas mãos desinquietadas e atrevidas. Como por descuido afastaram-se um pouco as vestes, e ficou também exposto a seus audaciosos beijos um traidor começo de perna, recatado na malha fina da meia de seda. Mais alto quis levar a impertinência, mas humilhado voltou atrás na tensão. Petra firme, em pé, majestosa, bradou-lhe irada. Não me empestes, lacaio! O moço atribuiu a derrota a pudentes melindres da Virgem. Perdão, enlouqueci, perdoa, Petra! E como ela se embradecesse negligente, extinguiu a luz, esperançado em levar de vencida a fortaleza com violência suave. Minha, murmurei desorientado. Minha para sempre. Cuidando abraçá-la, encontrou vazio. Rangeu uma porta interna, abrindo-se com rapidez, e por ela se escoou uma sombra. Vilano! Exclamou indignada a fugitiva com tremuras na argentina voz. J. Moreno definhou de espasmos na solidão do quarto. Achara afinal uma mulher forte. Por mim estou convencido de que, se catássemos bem todos os refegos desta bola, sobre a qual laseramos, algumas mais enxergáramos. E estou convencido porque não pertence à raça danada dos septicozinhos que borbulham de cada esquina e fazem ofício de xiste de duvidar das coisas menos duvidosas. Ao outro dia, o nosso desapontado viajante, arranjadas as malas, curou de ir fazer o seu cumprimento de despedida às senhoras. Borboleteavam elas no parque com um rancho de caballeros e senhoritas, que haviam chegado de visitar. Lá foi dar J. Moreno, com a familiar franqueza com que costuma praticar. Pálpebras azulejadas, sinistro fulgor nos olhos, gravidade fatal no todo, tal se apresentou à companhia. Venho contrido, diz, aproveitando a oportunidade que Petra, apoiando-se em seu braço, lhe oferecia. Proíbo que falemos nisso, devolve ela com um riso encantador. E foram conversando por detrás do leque em toda a extensão daquele ameno passeio. Não sabe o leitor como é esta casta de segredos por trás de um leque? Oh, então, por Deus, não queiras tirar-se na cova sem que interprete em Espanha. Parta. Se lhe não superabundam rendas, se não há supérfluo em sua casa, venda. Venda a mansarda de seus avós, venda a valente junta de bois, venda-se a si e aos bois, mas vá, corra, quebre uma perna no trajeto, quebre as pernas e diga como César, venci. Depois, como viola gasta e destemperada, pode esmigalhar a cabeça no marco do caminho que tem cumprido num sacerdócio.
Cada ondulação do leque põe em movimento centenares de alados génios que volteiam férvidos em frouxos cambiantes, abrem-se os céus em torrentes de luz misteriosa e a corola veludada das flores, como incensório que nos endeusa, perfuma o espaço, destilando balsâmicos aromas. As palavras então são como os suspiros dos anjos e a alma atira-se roubada num vislumbre da eternidade por toda a natureza. Ditoso J. Moreno. É de saber que, se todos os dialetos adotados em Espanha têm a subtusidade de palavras dulcíssimas e musicais, a palavra carinho é a que, por excelência, mais enfeitiça um ouvido vesado às saborosas melopeias do amor. Eu, que certamente por minha desventura palmilho em plana rasa, confesso todavia que não encontrei muchacha de bolarins que me não fizesse estremecer com tal melodia. E nisto concordo com o amigo J. Moreno de chorada memória. Julgue-se, pois, do muito que por si enxoltaria, ouvindo a cada passo e como que vendo-a cair, com forma e cor, de uma boca vermelha recedendo a rosas. Estão perto de casa. Damas e cavalheiros começavam a entrar no vestíbulo. Adeus, preferem os dois, apertando-se com frenesia as mãos. Era pouco o aperto de mãos. Olharam ao mesmo tempo em roda. Nem viva testemunha. Caíram ao mesmo tempo nos braços um do outro como por tácita convenção. E ao mesmo tempo se uniram os lábios abrasados. Era a simpatia das almas. Após este idílio veio o diritambo. Um diritambo em prosa. Tomaram chocolate em família. Mas é que aquele chocolate era para inspirar turvadores, como o sapato de uma andaluza, como a papoila das Valdes, como o poejo dos montes. Terpandro que o lambujasse ainda outra vez reformaria a lira, acrescentando-lhe mais uma corda. Afinal, quebrem-se de dor os corações, mas é mister separarem-se. Como cavalheiro e cortesão se ouve J. Moreno. Aceso o seu havano, ausentou-se magoado. Petra e sua mãe saem ao balcão para mais de espaço o verem. Vai no extremo da rua, volve o rosto, saudando-as. Elas agitam os lenços de nevada brancura. Desaparece. E Petra cai desmaiada nos braços da aflita mãe.